a gente vai falar sobre família. Na verdade, nós vamos ler um diálogo juntos sobre família. Esse diálogo foi dividido em duas partes, então hoje a gente vai ler a primeira parte do diálogo juntos e entender, palavra por palavra, entender como é que funciona a língua alemã. Então, o tema da nossa aula hoje é Über unsere Familie sprechen. Über é sobre, unsere é nossa, família, sprechen, falar. Sobre nossa família, falar. Por que tá nessa ordem, né? Porque em alemão, quando eu quero citar algumas ações, né, digamos assim, falar sobre a minha família, comer feijão, dormir cedo, eu vou colocar o verbo no infinitivo sempre no final. Então, dormir cedo em alemão é cedo dormir. Falar sobre a minha família é sobre minha família falar. E assim sucessivamente. É por isso que a ordem é essa. Über unsere Familie sprechen. Sobre nossa família, falar. Tá? E o diálogo, então, é com, né, o Herr Lehmann e a Frau Salles, tá? Então, o Herr Lehmann e a Frau Salles estão num diálogo aqui sobre as famílias deles. Vamos lá, começa assim. Guten Morgen, Frau Salles. Schön, dass Sie jetzt bei uns im Team sind. Guten Morgen, ich freue mich auch. Haben Sie vielleicht Zeit, einen Kaffee zu trinken? Natürlich, wir können uns in den Pausenraum setzen. Sind Sie verheiratet, Herr Lehmann? Ja, ich bin verheiratet und habe 2 Töchter. Oh, wie schön. Ich habe einen Sohn. Matteo ist 2 Jahre alt. So ein Zufall. Emilia ist auch 2 Jahre alt. Emma ist schon 5. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Zurzeit lebe ich allein mit Matteo. Arbeitet Ihre Frau auch in der IT-Branche ou IT-Branche? Também vamos usar bastante esse IT do inglês. Então vamos lá, gente, vamos entender, né? O Herr Lehmann começa assim, Guten Morgen, Frau Salles, né? Guten Morgen, bom dia, que a gente usa ali até umas 10, 11 horas da manhã. A gente vai usar Guten Morgen, bom dia, Frau Salles, senhora Salles, né? Então eles estão se tratando de maneira formal. Como é que eu sei? Porque eu, em vez de usar o primeiro nome, eu usei Frau, que é a senhora, e Salles, que é o sobrenome, tá? Schön, ótimo. Das Sie, que você. Esse Sie com letra maiúscula, né? É o você formal, quando eu tô falando com alguém que eu não tenho intimidade, com alguém que não é meu amigo. Posso até conhecer, posso conhecer há muito tempo, mas se não for amigo íntimo, eu chamo de Sie. Então, schön, que bom, né? Ótimo. Das Sie, que você. Jetzt, agora. Bei uns, conosco, tá? O bei é junto com. E uns é nós. Junto com nós é o quê? Conosco, né? Conosco. Im Team, no time. Sind, está. Tá? Team é uma palavra do inglês mesmo, que a gente usa para falar do time, no sentido do time do trabalho, né? O grupo do trabalho, né? Qual time, qual repartição, às vezes você trabalha. Pode falar team, tá? Então, que bom que você está conosco no time agora. O sind, que é o verbo estar, tá lá no final, porque essa oração começa com das. Toda vez que a gente tiver esse das com 2 S, que significa que, o verbo vai ser jogado lá pro final. Se você ainda não viu isso, não se preocupe. Mas se você já viu, é por causa disso, né? É o que a gente chama de frases subordinadas. A Frau Salles diz, Guten Morgen, bom dia. Ich freue mich auch. Ich freue mich significa eu alegro-me, né? Ich freue, alegro mich, me. Eu me alegro auch também, tá? Eu me alegro também. É o jeito de falar, eu também estou feliz, né? Eu também estou feliz, também estou satisfeita de estar aqui, né? Ich freue mich auch. Também estou feliz. Haben Sie vielleicht Zeit? Haben é tem. Sie é você formal, que a gente já falou, né? Você tem. E o haben tá na primeira posição antes do Sie, porque é uma pergunta, tá? Haben Sie é você tem, vielleicht, talvez, Zeit, tempo. Então você tem talvez tempo, né? Talvez você tem tempo de quê? Einen Kaffee zu trinken. Einen Kaffee, café. Zu trinken é beber, tá? Esse zu antes do trinken só indica que o verbo tá no infinitivo, que é beber, que ele não tá conjugado, não é bebi, bebeu, bebe, é beber mesmo, igual a gente encontra no dicionário sem conjugação.
E quando a gente tem esse zu e o verbo no final, ele é a primeira coisa que a gente tem que traduzir depois da vírgula, para facilitar você entender, ter o entendimento, né? Então, haben Sie vielleicht Zeit? Você tem talvez tempo de beber einen Kaffee, um café, tá? Ou seja, a Frau Salles acabou de chegar, né? Tá querendo conhecer os colegas e perguntou se a pessoa tem tempo de beber um café. Aí o Herr Lima respondeu, natürlich. Naturalmente, né? Que significa claro. Wir können uns in den Pausenraum setzen. Wir, nós, können, podemos. E quando a gente tem o verbo poder, né, ali, wir können, nós podemos, o outro verbo da frase, porque normalmente quando eu posso algo. Eu posso fazer, eu posso comer, eu posso sentar, né? Eu posso beber, eu posso andar. E quando eu falo nós podemos, normalmente esse outro verbo, o segundo verbo da frase alemã vai estar lá no final, no infinitivo, que é o setzen, que significa sentar, tá? Em alemão é, então, verbo na segunda e na última posição. Em português eu preciso traduzir junto para fazer sentido, né? Então, wir können uns setzen significa nós podemos, uns é nos e setzen sentar. Então, nós podemos nos sentar em, den é o ou a, né? Então, em mais a é na, em mais o é no, né? E Pausenraum é o seguinte, Raum é a sala, e pausa, né? A pausa, a sala de pausa, ou seja, a sala de descanso, né? A sala da pausa. Então, claro, nós podemos nos sentar na sala de pausa. Aí a Frau Salles pergunta, sind Sie verheiratet, Herr Lehmann? Sind Sie significa você é, né? Sie é o você e o sind pode ser é ou está, vai depender do contexto. Em alemão a gente tem um verbo só para ser ou estar, né? Então você é. E verheiratet significa casado. Repete comigo essa palavra que às vezes as pessoas têm dificuldade, ó. Ouve o que eu tô falando, não fica tentando ler o que tá escrito, porque às vezes quando você fica focado no que tá escrito, você vai ler errado, ó. Que tem que vibrar, ó. Verheiratet. Então, você é casado, Herr Lehmann? Aí Herr Lehmann responde, ja, sim. Ich bin verheiratet, eu sou casado, und habe, e tenho, duas, Töchter, filhas. A palavra filha é torta, isso mesmo, igual torta de frango, torta. Torta é filha, torta, tá? Sem esses dois pontinhos em cima do O. Sem os dois pontinhos em cima do O, torta é filha. O plural é só colocar esses dois pontinhos, né? Esse treminho aí que em alemão chama Umlaut. E a pronúncia muda. Em vez de ser torta, vai ser Töchter. O O é boca de O falando E. Tö. E depois eu faço igual o ich, né? Töchter. Então, Töchter, tá? Torta singular, Töchter plural. Então, eu sou casado, tenho duas filhas. Oh, wie schön. Oh, que ótimo, né? Wie schön, que ótimo. Ich habe, eu tenho einen Sohn, um filho. Então, a gente aprendeu torta, que é filha, e Sohn, que é filho. Mateo ist 2 Jahre alt. Mateo é o nome do filho. E em alemão, quando eu quero falar que alguém, a idade de alguém, eu não uso o verbo ter, né? Eu não falo ele tem 2 anos, eu falo ele é 2 anos velho. Essa é uma das, né, loucuras aí de aprender língua estrangeira, que às vezes a gente tem uma estrutura totalmente diferente daquilo que a gente conhece em português. Em vez de falar ele tem 2 anos, eu falo ele é 2 anos velho. E é exatamente a estrutura que a gente tem aqui. Mateu é 2 Jahre, anos, alt, velho. Tá? Se eu quiser falar que eu tenho 35 anos, eu digo como? Eu sou 35 anos velha. Ich bin 35 Jahre alt. Certo? Beleza. Então, o Herr Lehmann diz, so ein Zufall, né? So ein, nossa, so ein vai ser tipo, que, né? Vai ser, a melhor tradução seria que. E Zufall, coincidência, tá? Então, so ein Zufall é, nossa, que coincidência. So ein Zufall. Emília é o nome da filhinha dele, né? Ist auch 2 Jahre alt. Emília é auch também 2 Jahre, anos velha. Então, Emília também 2 anos velha, ou seja, a Emília também tem 2 anos. Emma ist schon 5. A Emma é schon, já, 5. A Emma já é 5.
Já é 5 o quê? Anos velha, né? Ela já tem 5 anos, mas em alemão eu falo anos velha no final. Aqui ele não usou Jahre alt no final, porque tá óbvio pelo contexto, né? Então eu posso dizer Ich bin 35, eu sou 35. As pessoas já imaginam, né? Já, pelo contexto fica óbvio que eu quero dizer que eu tenho 35 anos. Sind Sie verheiratet? Você é casada, né? Ele pergunta para ela. E ela diz, Nein, ich bin geschieden. Não, eu sou separada, tá? Então, verheiratet, casada, geschieden, separada. Zur Zeit, no momento. Zur Zeit, no momento, atualmente, tá? Lebe ich, leben significa viver. Lebe ich, eu vivo. Allein, sozinha, mit Mateu, com o Mateu, né? Que é o filhinho dela. E aí ela pergunta, arbeitet Ihre Frau? Arbeitet é trabalha. Ihre Frau, sua mulher. Frau pode ser tanto a senhora, quando eu chamo alguém de senhora Fonseca, senhora Salles, senhora Rocha, senhora... que mais? Silva, tá? Pode ser tanto essa senhora para falar, a senhora Silva veio aí, tá? Ou tudo bem, senhora Silva. Quanto pode ser também a palavra para mulher ou esposa, tá? E aqui é esposa aqui. Porque ela diz, trabalha sua esposa, né? E por que o verbo arbeitet tá na primeira posição? Porque é uma pergunta. Em alemão, quando tem essa pergunta, o verbo vem antes. Por isso que, na verdade, em português eu tenho que traduzir assim. Sua esposa trabalha? Auch, também, in der IT-Branche, né? IT ou IT, né? É a área de tecnologia, né? Mas a gente usa muito a parte... nessa área, os vocabulários em inglês. Por isso, IT, tá? E branche, é a área, né? Então, a sua esposa também trabalha na área de tecnologia. E, bom, essa foi a primeira metade, né, desse diálogo. Das ist alles. Tschüss!